amigos, estamos aqui para a segunda parte da videoaula NR13 Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações. Muito bem, começamos então falando da classificação das caldeiras. As caldeiras podem ser classificadas em três categorias. A categoria A, por exemplo, caldeiras de grande porte, são caldeiras cuja pressão de operação é igual ou superior a 19,98 kgf por centímetro quadrado. Esse 19,98 ele fica aí, muito, digamos assim, como uma dízima periódica quase, há uma fração aí, em função da conversão que a gente faz de libras, que é uma unidade inglesa, para a nossa unidade de pressão, que é quilograma-força por centímetro quadrado. Por isso que dá essa quebra aí. Mas é mais ou menos 20 quilos, de 20 quilos acima, igual ou superior a isso, nós temos as caldeiras de grande porte ou caldeiras de categoria A. Normalmente caldeiras utilizadas em grandes processos, como por exemplo o processo de fabricação de celulose, ok? Posteriormente eu vou pular a categoria B, e vou falar da categoria C, que são as caldeiras de pequeno porte, ou também chamadas de caldeirins, que tem pressão de operação igual ou inferior a 5,99 kgf por centímetro quadrado e volume interno igual ou inferior a 100 litros. Então essa é a classificação da categoria C. Normalmente são caldeiras utilizadas em pequenos processos. A gente tem caldeiras utilizadas, por exemplo, em hotéis, pousadas, pequenos hospitais, alguns processos, por exemplo, que eu já conheci, de processamento de leite, em alguns tipos de indústrias que fabricam queijo, muitas vezes se utiliza essa categoria C, que é uma categoria de caldeira bem pequena, não necessita uma quantidade de vapor muito grande para aquele processo. E por último, em termos de classificação, nós temos a categoria das caldeiras, a categoria B, que é a categoria de caldeiras mais, digamos assim, utilizada, é a que mais está presente na grande maioria dos processos de fabricação, e ela está enquadrada entre essas duas categorias, entre a A de grande porte e a C de pequeno porte. Então são as caldeiras que se enquadram, de 5,99 a 19,98 dentro daquela limitação ali das categorias. Então a caldeira de categoria B fica classificada entre essas duas outras categorias, a A de grande porte e a C de pequeno porte. Depois a gente vai falar de instalação de caldeiras, O que diz a NR13 a respeito disso? Essas caldeiras, elas devem ser instaladas afastadas de no mínimo 3 metros, olha só, no mínimo, 3 metros de outras instalações do estabelecimento, ou seja, não pode ficar próximo à fábrica, ao almoxarifado, ela tem que estar, digamos assim, separadamente, uma área exclusiva para a caldeira. Também deve ser afastada de no mínimo 3 metros, diz a norma, de depósitos de combustíveis, que tenha dentro da empresa, até de repente tem empresas que têm depósito que abastece os caminhões da empresa e tudo mais, então tem que estar também afastado disso. Quando fala aí na norma sobre, exceto reservatórios para partida com até 2.000 litros de capacidade, é porque muitas vezes a gente tem caldeiras que necessitam, por exemplo, lá no início do processo, quando eu vou ligar a caldeira, como por exemplo a de óleo BPF, eu preciso de uma quantidade mínima de querosene, de óleo diesel, para fazer essa partida. Então muitas vezes isso está próximo da caldeira. Então por isso que se põe uma exceção aí de algum reservatório para partida, com 2.000 litros, por exemplo, de capacidade, para iniciar a ignição, ou digamos assim, a queima do combustível nessas caldeiras. Também diz que as caldeiras devem estar afastadas de mínimo 3 metros do limite de propriedade de terceiros, ou seja, eu não posso trazer risco, por exemplo, a outros empreendimentos, a outras empresas até, residências, então tem que tomar esses cuidados. E também um limite de 3 metros mínimo com as vias públicas, para evitar qualquer tipo de acidente que vá comprometer também essa passagem onde as pessoas muitas vezes estão transitando. Tá ok? Também a norma exige que se disponha pelo menos de 2 saídas amplas, nessa instalação da caldeira, nesse local, permanentemente desobstruídas
e dispostas em direção distintas, ou seja, né, a parte da frente da caldeira, a parte de trás da caldeira. Então tem que ter, né, e posso ser também lateral, pode ser de repente, né, lateral direito ou lateral esquerdo da caldeira. O que precisa para isso? É justamente para ter uma forma de remover contaminante, de remover algum tipo de fuligem, principalmente quando a caldeira é a lenha, né, ou até a óleo também, né? Essa fumaça muitas vezes, se não houver saídas, né, dispostas, distintas, né, em direção distintas, muitas vezes eu posso ter uma concentração de fumaça dentro do local ou da casa de caldeiras, e isso pode prejudicar intensamente o operador ou quem está por ali, né, trabalhando. Depois a norma diz que deve-se dispor de acesso fácil e seguro necessário à operação e manutenção da caldeira, sendo que para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas. Olha só, eu mostrei inclusive aí nessa imagem que vocês veem, né, que existe ali meios de acesso permanente, escadas, né, algum tipo de guarda-corpo e tudo mais, que devem estar íntegros, devem ser feitas manutenções constantes, soldagens, pinturas nessas estruturas, porque elas, queira ou não queira, com o calor, né, com a disseminação de fumaça, umidade muitas vezes, vapores, né, você tem aí uma oxidação desses metais. Então é necessário que se faça a preservação através de manutenção constante. Depois a norma fala que deve haver um sistema de captação e lançamento de gases e material particulado. Por quê? Porque dentro da casa de caldeiras muitas vezes se concentra isso, né, da própria combustão, e aí a necessidade então que a gente tenha um sistema também, né, que retire isso do ambiente da casa de caldeiras. Mas outra coisa também nesse sistema de captação e lançamento de gases e tudo mais é para que eu não tenha interferência do funcionamento da caldeira, né, nas proximidades, na vizinhança da empresa. Muitas vezes eu lembro, por exemplo, da própria chaminé da caldeira, né, exalar gases, exalar fuligem, por exemplo, que vai parar muitas vezes na vizinhança. Então a empresa é responsável, né, por esse resíduo que emite, que é queimado na caldeira. Se ela de repente jogar essa fuligem para outras vizinhanças, né, que possa de repente comprometer o produto de uma empresa vizinha, ou até mesmo residências, né, eu vejo, por exemplo, e observei isso na minha vida profissional, né, de pessoas que, distante mesmo da empresa, se queixavam das fuligens que eram jogadas, né, muitas vezes, que apareciam até nas roupas, né, das pessoas ou até nos móveis dentro de casa e tudo mais. Então, a empresa pode ter reclamações sérias se não tiver um sistema de captação, né, sem contar ainda as fuligens, muitas vezes, ainda em queima, né, que de repente são brasas em pequenas partículas que podem gerar incêndios em outras vizinhanças. Depois a norma fala que nesse local onde é instalada a caldeira deve haver uma iluminação conforme normas oficiais vigentes, né? Então, uma iluminação adequada. O técnico de segurança do trabalho, por exemplo, pode colocar ali o luxímetro, fazer medições, verificar se realmente está adequado ao tipo de operação que se faz ali naquele local. Também é um lugar de se olhar essa parte ergonômica, né? Também deve ter um sistema de iluminação de emergência caso operar à noite. Imagina que daqui a pouco o operador está lá, né, trabalhando e falta luz, né, falta energia elétrica. Ele vai ter que ter uma maneira, né, de verificar todos os parâmetros da caldeira durante o funcionamento, mesmo que tenha faltado energia elétrica, né, principalmente quando a bomba d'água para. Né. Tudo isso são itens perigosos que deve ter um cuidado com relação a essa iluminação de emergência. No próximo item nós vamos falar de tratamento d'água. Então isso também é um item importante nas caldeiras. A qualidade da água deve ser controlada e tratamentos devem ser implementados quando necessários para compatibilizar suas propriedades físico-químicas com os parâmetros de operação da caldeira. Existem empresas, né, especializadas no tratamento dessa água de caldeira e elas vêm, né, periodicamente na empresa, apanham a amostra, levam para o laboratório, analisam, né, as condições dessa água, muitas vezes identificam, né, um excesso de oxidação, um excesso, por exemplo, de outros metais pesados na água, pode de repente identificar muita dureza na água, e aí então essa empresa indica um tratamento que deve ser feito na água periodicamente, na água de abastecimento dessa caldeira. E o próprio operador,
ele pode, né, fazer esse tratamento indicado pelo profissional legalmente habilitado da empresa, que indica quais são os produtos para serem adicionados periodicamente na água, para que essa água não comprometa o funcionamento da caldeira e também não comprometa a própria parte, né, do equipamento em termos de peças, medidores, né, instrumentos de medição e tudo mais. Depois vamos falar a respeito da operação segura de caldeiras, e que fala, por exemplo, na NR13, que o manual de operação é super importante. Tá? É aquele manual de operação que vai me mostrar, por exemplo, mesmo que o operador tenha feito o curso, tá, especializado, com um profissional legalmente habilitado, o curso de operação segura de uma caldeira com um engenheiro, por exemplo, responsável, ele vai aprender como operar a caldeira. Só que tem horas que ele pode precisar de orientações, né, e está sozinho ali na frente da caldeira, ele vai ter que lançar mão desse manual de operação. E ali o que, que vai estar escrito nesse manual? Os procedimentos de partida e parada, como é que devem ser, os procedimentos e parâmetros operacionais de rotina da caldeira, né, onde ele vai ali naquele manual identificar, os procedimentos para situações de emergência, que muitas vezes não acontece todo dia, mas quando acontecer ele tem que ter algum meio de recorrer, né, a essas informações. E também os procedimentos gerais de segurança, saúde e preservação do meio ambiente, pois um vazamento, por exemplo, de gás ou de óleo BPF e tal, pode contaminar, né, próximo da empresa, próximo da casa de caldeiras. Então isso tudo deve estar no manual de operação. A gente não deve fazer como a gente faz muitas vezes em casa, né, quando compra um eletrodoméstico e acaba jogando o manual fora e depois fica procurando informações na internet e tudo mais, tá certo? Esse manual de operação da caldeira é importantíssimo para o operador e deve estar lá próximo ao local de trabalho desse operador. Vamos ver agora, né, algumas questões relacionadas também a risco grave iminente. A gente viu na parte número 1 lá, né, que tem algumas peças que quando faltam na caldeira é considerado risco grave iminente, né, como, por exemplo, as válvulas de segurança, o visor de nível d'água, né? Todos esses são itens que são considerados risco grave iminente quando falta na caldeira. Mas aqui especificamente a norma vai dizer que instrumentos de controle, né, devem ser calibrados em boas condições operacionais, e é considerado risco grave iminente emprego de artifícios que neutralizem sistemas de controle de segurança da caldeira. O que quer dizer isso, né? São muitas vezes gambiarras que se fazem nesses instrumentos de medição, nesses controles, tá? Para, digamos assim, fazer alguma coisa de repente para funcionar a caldeira sem dar muita atenção à manutenção. Então muitas vezes se usa, né, solda que não se deve utilizar, se repara algum tipo de válvula, né, remendando com arame, certo? Então são essas coisas que a norma diz que o emprego de artifícios que neutralizem os sistemas de controle, né, para não abrir uma válvula, tal coisa, né, isso é considerado risco grave iminente. Se o Ministério do Trabalho chegar na empresa e encontrar uma situação dessas, certamente vai autuar a empresa. Agora, sobre o operador de caldeira, né, a norma é bem clara de que toda caldeira a vapor deve estar obrigatoriamente sob operação e controle de um operador de caldeira. E esse atendimento, quer dizer, não atendendo a essa exigência, é também considerado a risco grave iminente e a empresa vai ser autuada também. Então, não existe empresa com caldeira que não tenha um responsável com um curso de capacitação para operar essa caldeira. Isso é considerado situação de risco grave iminente. O operador de caldeira é aquele que possui o certificado de treinamento de segurança na operação de caldeiras, com comprovação, inclusive, de um estágio prático. Né? É a parte teórica, mas a parte prática. Para participar, né, do treinamento, esse aluno, esse operador, deve ter no mínimo, né, o ensino primário ou primeiro grau. Né? E esse treinamento ele tem que ser supervisionado tecnicamente por um profissional habilitado. Ele pode até ser ministrado por alguém que seja capacitado, qualificado, mas tecnicamente quem supervisiona e se responsabiliza pelo treinamento de operação segura de caldeiras é um profissional legalmente habilitado que vai assinar esse certificado do operador, tá certo?
Pode até ser ministrado, como diz abaixo, por profissionais capacitados. O conteúdo do curso de operador de caldeiras, ele tem uma carga horária de 40 horas, né? E traz, por exemplo, noções de grandeza física e unidades, as considerações gerais a respeito de caldeiras, como se faz a operação de caldeiras, o tratamento de água, a manutenção das caldeiras, a prevenção contra a explosão e outros riscos, a legislação e normalização, quer dizer, tudo isso está enquadrado ali dentro dessas 40 horas de treinamento. E depois o estágio prático, né, que é diferente também de acordo com a categoria da caldeira. Categoria A, 80 horas de estágio prático, categoria B, 60 horas e a C, a caldeira de pequeno porte, 40 horas. Então, esses são os detalhes a respeito desse treinamento. E outro detalhe, né, que a norma também exige, que o estágio prático seja feito na caldeira que o operador vai operar. Tá? Não pode fazer o estágio numa caldeira e depois ir operar outra. Tá certo? Isso é um risco muito grande, né? Posso fazer um estágio, por exemplo, numa caldeira a óleo e depois ir operar uma caldeira a lenha. Isso não pode acontecer. Muito bem, a reciclagem de operadores deve ser permanente por meio de constantes informações das condições físicas e operacionais do equipamento. Quer dizer, o operador ele tem que estar por dentro também das novidades tecnológicas e tudo mais. Isso acontece muito, né, quando esse profissional legalmente habilitado, que dá consultoria ou assessoria para a empresa, na revisão da caldeira, né, na inspeção periódica, tal, ele pode trazer essas novidades muitas vezes para esses operadores, e traz, né, com certeza, porque ele vai ficar lá conversando com o operador, quando há essa inspeção anual, né, ele vai muitas vezes trazer informações para o operador. Mas eu já vi muita empresa que esquece do operador de caldeira, né, ele é só considerado mais uma mão de obra lá no fundo do pátio, né, cuidando daquela máquina perigosa. Então eu acho que a gente pode chamar a atenção das empresas para que se dê um pouco mais de valor a esses operadores e levem eles para alguns treinamentos, reciclagem e tudo mais. Com relação à manutenção da caldeira, né, todos os reparos, alterações em caldeiras devem respeitar o respectivo código do projeto de construção. Ou seja, eu não posso estar alterando a caldeira, né, na hora de fazer manutenção. Eu tenho um tipo de válvula, por exemplo, aí estragou, daqui a pouco eu vou trocar por outra válvula, não tem no mercado aquela referência, eu coloco outra. Né? Então eu vou estar alterando esse código do projeto. Não posso fazer isso. Eu tenho que levar em conta, né, o que o fabricante me diz relativamente aos materiais da caldeira, aos procedimentos de execução, controle da qualidade, qualificação e certificação desse pessoal que vai fazer manutenção na minha caldeira. Aqui a gente vai falar do mandrilamento e soldagem, né, que todas essas intervenções, onde vai operar sob pressão, deve ser seguida de um teste hidrostático. Né? O mandrilamento, na verdade, é aquele sistema onde eu faço, né, um reforço na união entre o espelho, né, e as tubulações ali para não haver vazamento, para não haver perda de pressão. Ou também eu posso fazer soldagem, né? Tá aí inclusive a foto aí mostrando, né, a saída dos tubos aí e o espelho da caldeira. Então ali é que eu faço o mandrilamento ou a soldagem. E depois disso eu tenho que fazer um teste hidrostático para ver se não está continuando esse vazamento, né, muitas vezes de água e tudo mais sob pressão. Então tem que ser feito, isso diz a norma, né, por um profissional legalmente habilitado. Tá? E os sistemas de controle e segurança da caldeira submetidos à manutenção preventiva ou preditiva também. Tá? As inspeções da caldeira. Né? Existem 3 tipos de inspeções que as caldeiras são submetidas. A inspeção de segurança inicial, né? A periódica e a extraordinária. Tá certo? Vamos ver na próxima. Né? Se eu não fizer isso, inclusive, diz a norma aí, né? Pode ser considerado condição de risco grave iminente também, né, se eu não tiver documentado tudo isso e mostrar para o Ministério do Trabalho quando ele aparecer lá na empresa. Então, a inspeção de segurança inicial ela deve ser feita em caldeiras novas, antes da entrada em funcionamento, no local de operação, compreendendo o exame interno e externo e teste hidrostático de acumulação, ou seja, é uma preparação para realmente colocar em funcionamento a caldeira. E aí surge um relatório também dessa inspeção de segurança inicial que deve ser elaborado e entregue pelo profissional que fez toda essa parte, né, de inspeção. Depois a inspeção de segurança periódica, né, que exige, né, o exame interno e externo da caldeira e deve ser feito basicamente para todas as caldeiras aí, né,
de ano em ano, de 12 em 12 meses, né? Nem vou levar em consideração as outras caldeiras aí, que são caldeiras de grande porte, né? Ou que usam gás e resíduos de unidade de processo, mas a grande maioria, na verdade, para essas inspeções periódicas, elas usam 12 meses, né? De ano em ano, obrigatoriamente eu tenho que ter, inclusive, esse relatório documentado para mostrar para as autoridades quando elas aparecem na empresa. E, por terceiro lugar, nós temos a inspeção de segurança extraordinária, né? Que é sempre que a caldeira for danificada por um acidente ou outra ocorrência, né? Ou ainda quando a caldeira for submetida a uma alteração ou um reparo importante, antes da caldeira ser recolocada em funcionamento, quando permanecer inativa por mais de 6 meses, ou seja, caldeira muito tempo parada, né? Precisa de uma inspeção de segurança extraordinária para mostrar que ela não tem nenhum tipo de risco na alteração. E também quando houver mudança de local de instalação da caldeira. Eu tirei a caldeira de um lugar, vou instalar em outro lugar, preciso passar por uma inspeção de segurança extraordinária. Sobre as válvulas de segurança, diz a norma que elas devem ser inspecionadas pelo menos uma vez por mês, mediante acionamento manual da alavanca em operação para caldeiras de categoria B e C. E justamente é isso, né? Eu tenho que ir lá fazer um teste, o operador inclusive aprende isso, né? No curso de operador de caldeira, a necessidade de com frequência ele estar experimentando as válvulas, né? Outra coisa também que o operador aprende é desmontar, inspecionar e testar. Ele tem uma bancada lá próxima, e deve ter essa bancada próxima da caldeira, né? Onde ele vai fazer a abertura dessas válvulas, fazer teste com elas, ver se elas estão funcionando, fazer uma lubrificação dela, remontar e colocar de volta na caldeira. Então, isso é importante também e ele aprende no curso. Tá? As válvulas de segurança também devem passar por um teste de acumulação, como diz a norma, na inspeção inicial, quando forem modificados ou tiverem sofrido reforma significativa, quando houver modificação nos parâmetros operacionais da caldeira ou variação na pressão máxima de trabalho admissível, e quando houver modificação na tubulação de admissão e descarga. Então, para eu ter segurança que essas válvulas estão funcionando, eu preciso fazer esses testes de acumulação nesses momentos aí que a norma exige. No tocante à inspeção de segurança, ela deve ser realizada por um profissional habilitado, isso a gente não tem dúvida, e fazendo a inspeção, emitir um relatório de inspeção com todo o detalhamento do que foi feito, né? Inclusive juntar a documentação se for necessário. A norma diz agora que esse relatório de inspeção deve ser encaminhado, né, a partir do término da inspeção, à representação sindical da categoria. Na verdade, o Ministério do Trabalho terceirizou isso para os sindicatos. É eles que estão hoje responsáveis pela fiscalização dessas questões. Tá certo. Entramos agora na parte de vaso de pressão. Eu digo sempre para os meus alunos que, na grande maioria, são praticamente idênticas as exigências que se tem em relação às caldeiras e as exigências que se tem em relação aos vasos de pressão. Vasos de pressão são equipamentos que contêm fluidos sob pressão interna ou externa. Agora, observem, por exemplo, na próxima lâmina, que a gente tem um vaso de pressão também em casa, né? Assim como eu falei da panela de pressão, que é similar a uma caldeira, né? Lá no início da NR13, estou falando agora que os vasos de pressão também, nós temos um similar em casa, que é o botijão de gás. Para quem tem gás, né? Não tem gás encanado geral de condomínio, mas tem um gás, né? Um botijão em casa. Esse é um vaso de pressão. Até o formato dele também, né? Ele é justamente esse recipiente que tem duas calotas, né? Justamente para distribuir a pressão internamente e para evitar a abertura ou rompimento desse vaso. Então é assim, tá? Observem, por exemplo, que nós temos categorias também dos vasos de pressão, né? Nós temos a categoria A, que são fluidos inflamáveis, fluidos combustíveis, com temperatura igual ou superior a 200. Então tem que ver o que se enquadra no vaso de pressão que você tem aí na sua empresa. Pode ser, de repente, algum tipo de gás tóxico, com limite de tolerância menor ou igual a 20 ppm. Pode ser de hidrogênio, acetileno, tá? Isso é categoria A. A categoria B, muitas vezes, são fluidos combustíveis com temperatura menor que 200 graus, tóxicos com limite de tolerância maior de 20 ppm. Tá? A categoria C, por exemplo, vapor d'água, gases asfixiantes simples, ar comprimido, ICC. Tá? E a categoria D, outros fluidos que a gente não enquadra nos anteriores. Então essa é a classificação
dos vasos de pressão, em 4 categorias. Nós temos uma tabela aí que aparece, né? Está lá na NR13, e que faz essa classificação que eu estava explicando. E aí a gente vai ver dentro disso, né, quais são os limites ali, o grupo potencial de risco de 1 a 5, de acordo com cada uma das classes de fluidos A, B, C e D que eu enquadrei as categorias dos vasos de pressão. E aí essas categorias vão me levar, de repente, aos cuidados que eu tenho que ter em relação a isso. Então essa tabelinha é muito interessante para a gente avaliar esse potencial de perigo, de risco que tem nos vasos de pressão. Também, né, os vasos de pressão necessitam de placa de identificação, tal qual as caldeiras, e lá vai dizer o nome do fabricante, o número de identificação desse vaso, porque eles têm que ser identificados lá na fabricação, o ano de fabricação, a pressão máxima de trabalho admissível, a pressão do teste hidrostático, o código de projeto e o ano de edição. Então, tudo isso também tem que estar no vaso de pressão. E os documentos do vaso de pressão, praticamente os mesmos da caldeira, prontuário do vaso, registro de segurança, né, que é aquele que há toda a anotação, né, de qualquer tipo de ocorrência que o operador que está próximo ali a gente chama de operador de utilidades, esse que trabalha com vasos de pressão, né. Existem empresas, por exemplo, que têm vários vasos de pressão. No hospital, por exemplo, né, dependendo do porte dele, né, há vários vasos de pressão que ali o operador tem que estar atento, né. Projeto de instalação, projeto de alteração ou reparo, relatórios de inspeção, tudo isso é necessário. Quanto à instalação dos vasos de pressão, eles devem ser instalados de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita, indicadores de nível, pressão e temperatura, né, sejam facilmente acessíveis, para que o operador consiga visualizar todos os parâmetros e controlar isso. Então esses são, digamos assim, os detalhes relacionados a vasos de pressão. Agora, um item novo que entrou na recente reforma da NR13 são as tubulações, que eu acho bastante importante porque, na verdade, esse também é um item que não se dava muita importância. Se dava importância, como a NR13 fazia antigamente, ao equipamento em si, mas as extensões do equipamento, que são as tubulações, muitas vezes isso não tinha nenhuma exigência de norma. Então agora, nessa reformulação recente que teve, há necessidade também de se dar atenção aos itens de tubulação. O que diz a NR? As tubulações ou sistemas de tubulação interligados a caldeiras ou vasos de pressão que contenham fluidos de classe A ou B são essas tubulações que devem ser tomados cuidado. Então tem que haver um programa e um plano de inspeção que considere o tipo de fluido transportado, né? Se é gás, se é óleo, tá? Se é ar comprimido, tá? A pressão de trabalho, a temperatura de trabalho, os mecanismos de danos previsíveis, as consequências para os trabalhadores, as instalações e meio ambiente. As tubulações devem possuir dispositivos de segurança conforme os critérios do código de projeto utilizado, e aí realmente entra o profissional legalmente habilitado. Toda vez que tiver que colocar tubulações nessas caldeiras de vasos de pressão, é ele que vai indicar o tipo, o modelo, a espessura, tá? O material de que é composto. E também o indicador de pressão de operação conforme definido no projeto. Então tudo vai depender desse projeto. Documentação atualizada, né, especificações aplicáveis às tubulações dos sistemas, né, necessários ao planejamento e execução da inspeção, o fluxograma de engenharia com a identificação da linha e seus acessórios lá no projeto. Então vai ter que ter esse fluxograma identificando todas essas tubulações, para onde vai, para onde vem, qual é o sentido do fluido, né, naquela direção da tubulação. Projetos de alteração e reparo conforme a exigência da NR13, relatórios de inspeção também dessas tubulações, tá? E por último aí a sinalização, tá? A sinalização dessas tubulações é importante para que, se eu tenho uma tubulação com vapor, é um tipo de cor, se eu tenho uma tubulação com ar comprimido, justamente para dar segurança a quem vai estar mexendo, fazendo manutenção dessas tubulações, para que pela cor identifique que tipo de fluido, que tipo de gás circula por dentro daquela tubulação. Então, devem ser identificáveis segundo padronização formal instituída pelo estabelecimento de acordo com a NR 26, sinalização de segurança, certo? E também inspeções extraordinárias, né, que devem ocorrer quando danificado por acidente ou outra ocorrência, tá? Praticamente igual a das caldeiras, né, e vasos de pressão, quando for submetido a reparo provisório ou alterações significativas, capaz de alterar sua capacidade de contenção de fluido, e quando essas tubulações permanecerem inativas por mais de 24 meses, por um ano, né, antes de ser recolocado em funcionamento.
Então, tudo isso deve acontecer, digamos assim, né? Com relação a essas tubulações. Ok? Então essa era a NR13 e eu espero que vocês tenham a oportunidade realmente, ou tiveram, né, a oportunidade aí de aprenderem um pouco mais a respeito desse equipamento, que é um equipamento perigoso, mas que necessita uma atenção redobrada por parte de todos nós, operadores, técnicos de segurança do trabalho, engenheiros de segurança e empresários de forma geral. Grande abraço e até a próxima!